Para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, estamos de volta mais uma vez, mais um vídeo, amigos. Temos um tema muito bom para você que está ligadinho conosco. Qual é o tema da mensagem, pastora? O Deus que cumpre promessas. O Deus que cumpre promessas. É sobre este Deus maravilhoso que nós vamos falar aqui durante o nosso vídeo. Continue até o final. Vai ser uma bênção. Você já se inscreveu em nosso canal? Se sim, glória a Deus. Se não, inscreva-se agora. Deus vai abençoar você. E não esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e deixe o seu like. Graças a Deus. E agora, amigos, vem a palavra de Deus. A palavra de Deus para hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Deste texto bíblico, o Espírito Santo me inspirou a falar sobre o tema o Deus que cumpre promessas. Deus, amigo, ele não mudou. O autor da carta aos Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta verdade é válida para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. E é sobre esse tema, com base no texto, que nós separamos aqui 2 tópicos importantes para nós discorrermos e melhorarmos a nossa compreensão, baseando-nos no texto que foi lido. Vamos agora para o primeiro tópico, pastora Sara. O povo de Deus foi enjeitado no Egito. Texto bíblico. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Pois é. O que Deus falou para Abraão, conforme já nos reportamos aqui em um dos vídeos anteriores, se cumpriu. Por quê? Porque Deus, quando fala, ele faz acontecer. Deus é soberano. Deus, ele não depende das circunstâncias, porque ele é Deus. Ele faz acontecer o que ele promete, porque ele é soberano. Ele prometeu: Abraão, tu serás pai de uma grande nação, mas eu já vou te dizer que a tua descendência ficará cativa em uma nação que eu vou cobrar desta nação. E a escravidão vai ser de 400 anos. Alguns historiadores falam 430 anos, mas no grosso, eu passei uns 100 anos em tal lugar, né? A pessoa às vezes passou 80, 90, ele aumenta logo para 100, e assim. Mas, na verdade,
O tempo mesmo foi de 430 anos. Aconteceu porque Deus falou. Deus, como já falamos no vídeo anterior, através de José, os irmãos de José, Deus permitiu que os irmãos de José tivessem inveja dele. José foi vendido para o Egito e foi colocado como governador de toda a terra do Egito, e por isso o seu pai e seus irmãos foram lá para o Egito. Estou aqui resumindo. E depois que José morreu, veio então um faraó que não conhecia José. Então, o faraó então passou a escravizar o povo. Foi rejeitado pelo povo porque o povo cresceu tanto que eles ficaram com medo do povo de Israel. 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Quase maior do que o próprio povo do Egito. Então, o rei do Egito, o faraó, passou então a escravizar o povo. E Deus não gostou daquela situação e tomou as devidas providências, porque ele é Deus, soberano e poderoso, para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Texto bíblico. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Aleluia. Amigo, isto aconteceu. Estevão estava apenas fazendo o povo de Israel se lembrar, porque ele estava diante do Sinédrio e depois ele foi lá para o meio da multidão. Todos os que estavam lá ouviram o discurso de Estevão. Ele disse: olha, Moisés nasceu e foi colocado pela sua mãe Joquebede lá no rio, porque o rei do Egito, Faraó, havia publicado um decreto que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. Por quê que ele baixou aquele decreto? Para que o povo não aumentasse. E Moisés então nasceu, foi guardado em casa durante 3 meses, mas já chorava muito forte, e Faraó podia descobrir a qualquer momento, porque a polícia ia lá de casa em casa, de casa em casa, e a mãe então do menino decidiu colocá-lo no rio em um cestinho, e foi assim que a filha de Faraó foi tomar banho, ouviu o choro do menino. Até o choro do menino foi providência de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha um plano na vida do menino. Quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que está me assistindo neste momento: Deus tem um plano na sua vida, amigo. Você sabia disso? Deus tem um plano na vida de todos nós. Nenhum de nós está aqui nesta terra por acaso. Estamos aqui, sim, fomos criados do pó da terra, à imagem e à semelhança de Deus, com um propósito. Você poderia ter sido abortado no ventre da sua mãe, eu também, que nasci no interior, pela grande misericórdia de Deus, estou aqui. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida para eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Então você não está aqui nesta terra por acaso. Fechando o parêntese, Moisés também foi preservado vivo, por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. E o que aconteceu é que através de Moisés deu uma precipitadinha, né? Quando ele tinha 40 anos, ele foi fazer o que ele pensava que era daquele jeito. Não, nós não podemos fazer as coisas para Deus do nosso jeito, não. Temos que pedir a orientação, a direção de Deus e o tempo de Deus. E foi assim que Moisés foi parar lá no deserto, na casa de Jetro. Lá ele casou com a Zilpa, não. O nome da mulher de Jetro, pastora Sara, de Moisés. Já vou lembrar. Não é Séfora, não. É? Zípora. É Zípora, né? Isso. Zípora. Obrigado. Então, Zípora e Séfora
é a mesma pessoa, só que as palavras, porque Zípora era um nome etíope, porque ele era da Etiópia, tá? E também, mas no hebraico era como é? Esqueci de novo. Zípora, né? Zípora e Séfora, é a mesma coisa. Pois é. Vamos deixar o nome da mulher de Moisés para lá. Então, através de Moisés, já com 80 anos, olha só, Moisés foi chamado com 80 anos. E agora Deus chamou Moisés com 80 anos. Por quê? Porque ele tinha prometido que o povo ia passar 400 anos. Passou 430, como eu estou falando. O tempo correto, 430 anos. E aí, como Deus não falha, como ele promete, então, depois de 400 anos, Deus, através de Moisés, libertou o povo que passou 40 anos caminhando no deserto. Mas, ao final de 40 anos, o povo entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre, porque Deus não falha. As promessas dele são infalíveis. E uma das promessas de Deus para nós hoje foi dita por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem a promessa. Aquele que crê será salvo. Então a promessa de salvação é para você hoje. Enquanto Jesus não voltar para arrebatar a igreja, esta promessa vai continuar de pé. Porque depois que a igreja for arrebatada, aí pronto. A porta da graça vai se fechar como a porta da arca se fechou nos dias de Noé. Como nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, para levar o seu povo para o céu, então é prudente que hoje, você que está me assistindo, que você hoje tome a sua providência, tome posse da promessa que Jesus fez para todos nós hoje, a promessa da salvação, que só pode acontecer através de Jesus, porque ele é o único e verdadeiro Salvador. Aceite a ele como Senhor da sua vida e Salvador. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, aquelas que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Vamos continuar orando pelo Brasil. O Brasil precisa da oração de todos. Você crê em Deus? Deus falou para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e far-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra e que agora estão orando pelo Brasil. Pai, o Senhor ama esta nação. Pai, estamos numa guerra do bem contra o mal. E o Senhor está do lado do bem. Pai, te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora e que querem o bem deste país. Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos sobre o Brasil. Salva o Brasil, livra o Brasil do caos. Caos espiritual, caos social, caos moral, caos econômico, caos político, caos administrativo, caos na segurança, caos na saúde, caos nos estados, nos municípios deste país. Salva esta nação, Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, ou para o teu louvor, assim seja. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todo o principado e de toda potestade, a ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.